Sim! Você sabe como se comporta um semicondutor? Na eletrônica existem materiais condutores, isolantes e semicondutores. O semicondutor é um material com que são feitos os transistores, diodos e tantos outros dispositivos importantes para a eletrônica. Mas você sabe como se comporta um material semicondutor? Veja nesse tutorial uma forma diferente de ver o semicondutor. Vamos lá? Se você acompanha o canal do Professor Bairros, então você já sabe o que é um condutor e um isolante. Na figura é mostrada uma barra do semicondutor mais usado na eletrônica, o silício. Mas tem muitos outros. Um condutor conduz a corrente elétrica sem dificuldade. A resistência é zero. Um isolante isola a corrente elétrica, não deixa a corrente passar. Resistência infinita. E um material semicondutor, como se comporta? Se você disse que é um material entre o condutor e o isolante, isso é, deixa a corrente passar, mas não com toda a intensidade possível, você acertou, mas não totalmente. Precisa acrescentar um detalhe importantíssimo. Veja agora esse detalhe. O comportamento do semicondutor vai depender da energia que está incidindo sobre ele. Isso mesmo. A energia é a chave do comportamento do semicondutor. Um material que tem um comportamento estável entre o condutor e o isolante é a resistência. O semicondutor se comporta como isolante e condutor. Ele tem um comportamento instável. Em estado normal, sem energia aplicada sobre o semicondutor, ele é um isolante. Se alguma energia é aplicada sobre o semicondutor, ele se transforma em condutor. Um semicondutor é meio bipolar. Um momento está isolante, no outro está condutor. Está cheio de energia, é condutor. Falta energia, é isolante. As energias mais comuns para aplicar no semicondutor são a luz. Sem luz, o semicondutor é isolante. À noite, ele é isolante. Com luz, durante um dia ensolarado, ele é condutor. Outra forma é o calor. Aquecer o semicondutor muda o seu estado. Outra forma de pensar no semicondutor é como uma resistência que varia com a energia que incide sobre ele. A resistividade do semicondutor varia com a energia que é aplicada sobre o semicondutor. O professor Bairros bolou uma prática para mostrar essas propriedades. E qual semicondutor o professor Bairros vai usar? O sulfeto de cádmio. Você conhece? Claro que sim! É com esse semicondutor que é feito o LDR. O LDR é construído com uma trilha feita desse semicondutor. Assim, a resistividade dessa trilha varia com a incidência da luz. Vou mostrar isso na prática. Uma prática que você pode montar facilmente no seu laboratório. É mostrar o comportamento de um semicondutor em feira de ciências ou para o seu professor de eletrônica. E aqui está o nosso circuito para testar o semicondutor. Note, ó, eu estou usando um LDR como semicondutor. Dá para ver ali as trilhas, ó, onde está depositado o semicondutor. Com luz incidindo no semicondutor, a resistência é baixa, ó. Estou medindo na escala de 2 megohm. Como é que eu vou mostrar se sem luz ele se comporta de forma diferente? Usando a tampinha da canetinha, olha aí, ó. A resistência subiu muito, ó. Sem luz, o valor sobe bastante. Com luz, ele se comporta como um condutor. Sem luz, ele se comporta como um isolante. O semicondutor é bipolar. Com luz, ele tem um comportamento. Sem luz, ele tem o comportamento oposto. Esse é o semicondutor. Agora você já sabe defini-lo. Semicondutor se comporta ora como condutor, ora como isolante. Muito simples, não é mesmo? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal.
E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!